Aleluia, boa noite, graça e paz, igreja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já amo essa igreja, esse povo maravilhoso, que igreja carinhosa, amorosa, né? É família mesmo. Quero convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia em Atos, capítulo 17. A gente vai ler do versículo 16 até o final do 17. Amém? Eu fui convidada a falar sobre maturidade cultural. De que maneira a gente olha para a cultura de forma madura? Como é que a gente pode viver em uma cultura diferente da cultura do reino? De uma forma que agrada a Deus, que a gente obedece a Deus. Como é que essa maturidade se desenrola, se desenvolve em nós? Obrigada, irmã. Atos 17, do versículo 16 até o 34, diz assim: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo estava lá em Atenas, esperando seus amigos, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, os epicureus e os estoicos, contendiam com Paulo. Uns diziam: o que você quer dizer? O que quer dizer esse paroleiro ou esse tagarela? E outros diziam: parece que ele é pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de nenhuma coisa se ocupavam, senão a dizer que ouviram alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, ele disse: varões, atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele diz: vocês são bem religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, esse Deus desconhecido que vocês honram, não o conhecendo, é Ele que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa? Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos, já antes ordenado, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, procurando, tateando, pudessem achar, ainda que não estão longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas disseram. E aí ele cita o que os poetas gregos diziam: pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora para toda a humanidade, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça Ele vai julgar o mundo. Por meio de quem?
por meio do varão que ele destinou. E isso ele deu prova, certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: tá bom, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. Amém? Até aqui, é grande o texto, e não sei se dá para entender só com a leitura, mas eu vou explicar de uma forma bem simples de entender. Paulo está fazendo várias viagens ali, e ele chega ali em Atenas, na Grécia, e ele está esperando os amigos dele chegarem, e quando ele está ali esperando os seus amigos chegarem, ele começa a observar com tristeza no coração, como aquela cidade era idólatra. Ele está no meio de um povo politeísta, que tinha muitos deuses, que adoravam muitos deuses. E o espírito dele começa a se comover com o Espírito de Deus, por conta daquela idolatria, da quantidade de deuses que aquele povo adorava. E aí alguns filósofos, os epicureus, começaram a ouvir a fama de Paulo, porque Paulo estava passando por várias sinagogas, pelas praças públicas, anunciando ali o evangelho. Então esses filósofos chamaram Paulo para o debate. Aqui, onde fala que chamaram Paulo para a ágora, né? Que era o Areópago. Areópago era um local onde os gregos debatem sobre assuntos importantes. É uma região alta, onde eles sobem, e ali eles vão discutir sobre filosofia, sobre moralidade, sobre ciência, sobre vários assuntos da vida, e assuntos extremamente importantes, eles vão conversar ali. Então, quando eles escutam Paulo, a fama de Paulo naquele lugar, e a Bíblia diz, a gente leu aqui, que ninguém tinha outro assunto, todo mundo falava sobre isso. Sabe quando você vai no Instagram e só tem um assunto? O dia inteiro, o mesmo assunto. Você fala, meu Deus, de novo isso, de novo isso, de novo isso. O assunto nas redes sociais da época, nas conversas, era só esse tal de Paulo, que está falando uma coisa estranha que a gente nunca ouviu. É um negócio de religião, mas é esquisito. Nossos ouvidos aqui nunca ouviram sobre isso. É diferente do que eles estavam acostumados, de todos aqueles deuses, de tudo aquilo que eles eram acostumados a ouvir. Então, aqueles filósofos chegaram e chamaram Paulo para o debate. Vamos para o Areópago, porque você tem um assunto que está na boca de todo mundo e a gente quer debater com você sobre isso lá, que era o local. Paulo, então, vai para o Areópago e ali ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus. Mas para ele fazer isso, ele usa alguns ganchos culturais. Ele conhece a cultura, ele conhece o mundo que aquele povo vive, aonde aquele povo está inserido, e ele usa de alguns ganchos culturais para conseguir se fazer compreensível por aquele povo. E aí ele anuncia o evangelho, como a gente leu aqui. Quando ele fala de ressurreição, o povo começa a vazar, porque isso escandaliza muito os gregos, já vou explicar o porquê. Mas cortam ele no meio da conversa quando ele fala de ressurreição, mas quando ele sai, algumas pessoas começam a vir até ele e falam, eu acredito, fez sentido para mim o que você falou. E aí ele dá um nome aqui, Lucas, né, que escreve Atos, dá o nome de algumas pessoas, Dionísio e Dâmaris, são pessoas importantes ali naquela região, que foram dois nomes que ele citou, que creram na mensagem de Paulo. Amém? Esse é o contexto. Se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto, que é cultura, maturidade cultural, como a gente vencer os desafios, ultrapassar, atravessar as pontes da cultura e o evangelho, eu quero deixar alguma recomendação para vocês aqui. Um livro chamado Fator Melquisedeque, de John Richardson. Fator Melquisedeque vai falar sobre isso. Ele vai contar, o autor, várias experiências que ele teve no campo missionário, com culturas diferentes, inclusive indígenas, ganchos culturais que ele pegou para conseguir apresentar o evangelho.
Ele vai falar da importância da gente conhecer a cultura e da gente não ter medo da cultura, falando, isso aqui tudo é maligno, não vou me relacionar com ninguém do mundo, tudo a cultura é do diabo, a gente tem que fugir disso. Não. Ele vai dizer, entenda, compreenda a cultura, porque no mesmo tempo que a gente olha para a cultura e vê coisas perversas, nojentas e podres, a gente também vê a alma do ser humano chorando e dizendo, preciso de um Deus. Todo mundo procura por Deus, todos os povos, de maneiras erradas, mas existe um negócio chamado fator Melquisedeque, que o autor vai dizer, que é, todo mundo está expressando de algum jeito na cultura que ele está procurando Deus. Por exemplo, você vai assistir o Aquaman no cinema. O Aquaman é um homem, filho de uma mulher com peixe, e ele tem dupla natureza. Ao mesmo tempo que ele é ser humano, ele é peixe. Ele precisa resgatar o povo daquela região ali, salvar alguém. Ele tem uma missão. Só que a chave que ele precisa para abrir o segredo está nas profundezas do mar. E ele então, de ser humano, se transforma em peixe, mergulha, e lá no fundo do mar, com aquela chave, ele abre, ele consegue, enfim, eu não lembro direito do filme, mas você consegue ver na mente desse escritor, desse autor, desse cineasta, no coração dele, ganchos, cenas, que apontam para a gente o Evangelho, que mostra para a gente um Cristo que ao mesmo tempo é Deus e também é homem, que se fez carne e habitou no meio da gente e mergulhou nas profundezas do inferno para resgatar a chave da vida eterna e nos dar a vida e abundância. A gente vê em várias coisas, através da cultura, por pior que seja, ganchos da alma humana chorando, dizendo, preciso de Deus. A Anitta, aquela cantora vulgar, sensual, outro dia disse numa entrevista, todo ser humano vive em busca de amor. Ela estava sendo entrevistada por alguém, aí ela inverteu e perguntou para o rapaz, o que você acha que é a busca maior do ser humano? Ele fala, sucesso. Ela fala, não é. Ele, não? Ela falou, não é, porque sucesso eu alcancei e continuei buscando algo ainda. Ele, dinheiro? Também não é, porque dinheiro eu alcancei e continuei buscando algo. Ele falou, então o que é, Anitta? Ela disse, amor. O ser humano precisa ser amado. O que é a cultura? Por mais ímpia que seja, está gritando, nós precisamos de Deus, precisamos de amor, e quem tem esse amor para anunciar, quem tem essa notícia para dar? A igreja, a eclésia, aqueles que foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Fator Melquisedeque é um livro que vai abordar muito esse assunto de maturidade com relação à cultura. Outro livro extremamente interessante, totalmente baseado na Bíblia, é o Evangelho na Vida, de Tim Keller, do Timothy Keller. São 8 capítulos onde ele vai tratar discipulado e falar sobre o Evangelho na Vida. E ele vai falar sobre como é importante a igreja conhecer a cidade, os problemas, os pontos fracos, as doenças, as dores da cidade. Nós precisamos entender a cultura, compreender a cultura, para a gente conseguir acessar esses corações. Também tem uma entrevista muito boa com o Zé Bruno, pastor da Casa da Rocha, com a IACA, que é um ministério de missões que treina missionários. É um bate-papo com o Zé Bruno e a IACA no YouTube, onde ele vai falar sobre a cultura, a importância da igreja, conhecer o ambiente onde ela está, para introduzir o Evangelho. Mas aqui agora, baseado nesse texto de Paulo, nós vamos falar sobre 3 coisas importantes aqui, que a gente tira de lição nesse texto. Primeiro, o Evangelho é uma mensagem para ser anunciado em praça pública. Nós temos um desafio, que é anunciar uma mensagem de boa notícia, num mundo idólatra, num mundo caído, num mundo cheio de altares, que relativiza tudo, mergulhado no pecado, cheio de ira, tão polarizado, tudo vira polêmica, tudo vira treta, tudo vira problema. Nós temos o desafio de dar essa boa notícia para esse pessoal, para esse mundo. John Stott
no livro A Igreja Autêntica, ele fala que a igreja de Cristo tem 2 chamados. O primeiro chamado da igreja é sair do mundo. E o segundo chamado é ir para o mundo. Não ir para o mundo e ser igual ao mundo, mas depois que a gente saiu do mundo, a gente volta para o mundo com a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Essa foi a ordem que o nosso Senhor Jesus nos deu no Sermão do Monte. Sejam sal da terra e luz do mundo. A ordem que Jesus deu é que a gente precisa ser relevante no mundo. Então a gente tem um desafio de ser diferente, mas ao mesmo tempo não ser alienígena. A gente é diferente habitando no mundo. Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer que se o sal não salgar, para mais nada ele presta, a não ser para ser pisado, lançado fora. A igreja tem a função de salgar, e a gente consegue fazer isso sendo diferente. Por quê? Eu coloco o sal na carne, o que acontece com a carne? O pastor realça o sabor. A carne fica diferente quando a gente põe sal. Realça o sabor. O que mais acontece com a carne quando a gente coloca o sal? Preserva. Tem lugar que não tem geladeira, você coloca a carne ali, 1 quilo de sal e ela não estraga, porque o sal tem essa função de preservar. Agora, o sal é diferenciado porque ele salga, porque ele preserva, mas se eu colocar carne na carne, não vai acontecer nada diferente na carne. O sal opera algo diferente na carne porque ele é diferente, ele é um produto, um componente diferente da carne. Carne com carne não muda nada, mas sal com carne, o negócio começa a alterar. Olha que interessante. Deus não manda a gente se isolar, mas manda a gente estar inserido como um agente transformador do mundo. Lá no livro do profeta Jeremias, o povo está indo para a Babilônia, preso, capturado por Nabucodonosor, que roubou o templo de Salomão inteiro, roubou todas as coisas que tinha lá, queimou, destruiu os portões, quebrou os muros, pegou o povo e levou para a Babilônia. Quando ele começa a fazer isso, se levanta em Israel um profeta chamado Ananias, que entrega essa profecia para o povo que está lá na Babilônia. Ei! O Senhor diz que quando vocês chegarem na Babilônia, vocês não devem se misturar com o povo babilônio, porque eles são idólatras. Vocês devem ficar numa cidade apartada, isolado, até que o prazo de Deus se cumpra e vocês possam voltar. O povo recebe essa profecia, então amém. E aí Jeremias está indo embora, incomodado com aquela profecia. Deus fala assim: Jeremias, volta lá e fala que aquela profecia é falsa. Não fui eu que falei aquilo que aquele profeta falou. Diga para o povo que é para eles habitarem na cidade, plantarem na cidade, fazer família na cidade, construir na cidade, abençoar a Babilônia por 70 anos, que é o tempo que eles vão ficar lá. O profeta Ananias falou: é só 2 anos que eles vão ficar e já está tudo acabado. Deus fala para Jeremias: fala que não é 2 não, é 70. Qual profecia que a gente ia querer ouvir? A de Ananias ou a de Jeremias? Às vezes a profecia certa é a mais ruim de ser ouvida. Às vezes a profecia mais gostosa de escutar é a falsa. Mas o Chico Xavier, um espírita, falava assim: é melhor uma verdade que te conforta, uma mentira que te conforta, do que uma verdade que te confronta. Olha que absurdo. É melhor uma mentira que te conforta. Eu prefiro a verdade, ainda que ela doa, porque a verdade é verdade. Aí o profeta Jeremias volta e fala: não, Deus manda dizer para vocês que são 70 anos que vocês vão ficar na Babilônia, e não é para se isolar, é para abençoar aquele povo. E aí Deus fala assim: e aí vocês vão orar, e vocês vão clamar a mim, e eu ouvirei, e responderei o clamor de vocês. Quem conhece essa passagem? É essa passagem que Deus está falando. E aquele profeta Ananias falso
pegou o jugo que Jeremias andava de madeira carregando para falar assim, ó, é assim que vai ser a vida de vocês na Babilônia, vocês vão carregar esse jugo pesado. O profeta Ananias quebrou o jugo inteiro e falou, ó, Deus manda dizer que está quebrando o jugo. Deus fala para Jeremias, vai lá e avisa que por causa que ele quebrou aquele jugo de madeira, estou colocando é um de ferro. Essa mensagem de Jeremias para o povo judeu na Babilônia é a mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Sejam sal da terra. Porque você ser sal aqui dentro do saleiro é muito fácil. Um falar salmo para o outro, um cantar louvor para o outro, porque quando a gente entra na igreja parece que a gente transforma uma personalidade nova, a gente fica educado, manso. Mas no trânsito, quando alguém fecha a gente, na fila, quando alguém rouba a nossa vez, quando alguém põe o carro na nossa frente no estacionamento, quando uma pessoa do caixa olha pra gente com cara feia, quando alguém vem desaforar a gente, quando a gente é traído, enganado, aí a gente é completamente diferente do que a gente é aqui dentro. E a gente precisa amadurecer, para a gente conseguir atravessar todas essas barreiras. Olha o que Paulo faz aqui, igreja. Primeiro, o evangelho é uma mensagem para ser pregada em praça pública. A ágora, o Areópago, aqui onde ele está, é o local mais público que tem para as ideias serem debatidas. O Areópago era a Rede Globo do momento, era a Rede Record do momento, era o New York Times, era Harvard, Yale, era USP, era o centro acadêmico onde os intelectuais inteligentes se reuniam para debater ideias e saía dali notícias. Era uma praça pública. Isso significa que a gente precisa anunciar o evangelho no dia a dia, em todos os locais e não só na igreja. É no trabalho, nos velórios, na vizinhança, no supermercado. É quando e onde a gente tiver oportunidade. Nós precisamos estar preparados para anunciar essa mensagem. E para isso é importante a gente entender que a cultura não pode ser um empecilho para nós, mas ela precisa estar a nosso favor, uma vez que a cultura revela a carência, a busca, o desejo da humanidade por Deus. No livro O Fator Melquisedeque, o autor conta que tinha uma lenda em Atenas, que dá a origem, os historiadores bem antigos contam a origem dessa história do Deus desconhecido aqui em Atenas. Eles acreditavam em muitos e muitos e muitos e muitos deuses. E uma vez entrou uma praga e as pessoas começaram a ficar doentes e aquela praga começou a se alastrar e ninguém conseguia descobrir a origem daquela praga. E então um homem se levantou, um sábio, e ele disse assim: será que não é algum Deus que está tentando falar com a gente porque a gente se esqueceu dele? E esse homem teve uma grande ideia. Ele fez uma oração dizendo: se existe algum Deus que não estamos cultuando, que não estamos lembrando nesses altares, por favor, fale conosco, nos mostre, nos dê prova da sua existência, para que nós possamos então te adorar e te cultuar. E aí, esse homem disse que teve uma ideia, um sonho, e de manhã ele colocou em prática isso que esse Deus falou com ele em sonho, no seu pensamento. Ele pegou todas as ovelhas da região, no primeiro horário de manhã, que era o horário que as ovelhas tinham mais fome, e levou para o pasto. E ele disse assim: se ao invés de pastar, a ovelha se deitar, esse Deus está falando conosco, que realmente a gente esqueceu dele, e aí a gente vai fazer o que ele pedir, para ele cessar essa praga. E aí muitas pessoas falaram assim: se uma ovelha ou outra baixar para deitar, é porque está doente. O que aconteceu? De manhã, quando ele sai, todas as ovelhas começam a deitar, e ao invés de pastar. E aí esse homem falou: esse Deus que não conhecemos está falando com a gente. E aí ele disse assim: o que o Senhor quer? E ele disse assim: vamos sacrificar uma ovelha, um cordeiro para esse Deus. E eles fazem o sacrifício. Olha a mensagem do evangelho, você não precisa entender nada.
E aí eles fazem aquele sacrifício. E quando eles pedem para esse Deus dar o nome, Deus não dá nome, porque o nosso Deus não é Deus para ser nomeado por homem. Lembra que Moisés chegou para Deus e falou: tá, eu vou lá libertar o povo, vou lá falar com o faraó. Qual que é seu nome? Porque os egípcios tinham muitos deuses. O que Deus disse para ele na sarça? Diga que o eu sou te mandou. Quem é Deus para receber nome de ser humano? Porque aquilo que a gente nomeia, a gente se torna dono. Deus não deixa ninguém dar nome para ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então aquele povo fez um altar e colocou assim: ao Deus desconhecido. E eles passaram anos e anos e séculos com todos aqueles deuses e com um altar que ninguém se lembrava mais, que uns historiadores e arqueólogos foram achar, inclusive, esse altar desse Deus desconhecido lá perdido em Atenas. E aí, Paulo, naquela ocasião, percebeu que aquela cidade era muito idólatra. E no meio daquela cultura, daquele povo, ele viu esse altar chamado ao Deus desconhecido. E ele falou: é agora. Esse é o gancho. E aí quando ele recebe a oportunidade de falar, ele fala: sabe, eu percebi que vocês são muito religiosos, muito supersticiosos. E eu vi que no meio dos deuses de vocês, inclusive, tem um altar escrito ao Deus desconhecido. É da parte dele que eu vim falar com vocês. E aí dá-lhe evangelho neles. Porque todo ser humano procura por Deus, procura saber onde Ele está, e meio que tateando, tentando encontrar, e ele diz: apesar que é muito fácil, porque todos nós estamos já nele, e é dele, e é por ele, para ele que vivemos. E aí ele cita um poeta, no versículo 28 ele diz: nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está citando um poeta chamado Arato, que escreveu uma obra na época grega chamada Fenômenos. Olha a maturidade cultural. Ele conhecia um livro chamado Fenômenos, um poeta chamado Arato, e ele cita esse poeta como gancho cultural para pregar o evangelho. Ele usa o altar dos deuses desconhecidos para pregar o evangelho. E aí, a gente precisa falar que a imaturidade cultural afasta a gente do mundo. A gente não consegue ser sal da terra se a gente tem medo da terra. Crente imaturo, ele fala: eu só posso andar com crente, eu não posso andar com ímpio. Eu não posso conversar com ímpio, eu só posso conversar com crente. Eu só posso ler livro evangélico, eu não posso ler mais nenhum outro livro. Eu só posso escutar corinho, porque senão eu vou me contaminar, eu vou desviar. Então eu só ando com crente. E quem evangeliza o mundo? Esse é o nosso desafio. Atravessar a ponte da cultura sem se tornar igual, sem se contaminar, mas ter a capacidade de conversar. Porque tem lixo em todo lugar. Eu não vou assistir a Globo Lixo, porque a Globo Lixo, aí assiste o Netflix. Tem lixo em todo lugar, na Globo, no Netflix, na Amazon Prime, na Disney. Mas quando a gente alcança uma maturidade, a gente consegue discernir, a gente consegue falar: esse sim, esse não, esse é lixo, esse é porcaria, esse eu quero, esse beleza, esse ok. E a gente consegue conversar, articular, conviver com as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Meu filho passa num psiquiatra, e esse médico, esse psiquiatra tem sido muito maravilhoso para a gente, para minha família. Ele tem ajudado a gente com o que outros médicos não fizeram, esse médico está fazendo por mim e pelo meu filho. Ele me deu os pedidos do convênio que eu precisava. Ele me dá remédio, um monte de amostra, remédios caros. E o meu coração ficou tão assim, consternado com aquele médico. Eu queria fazer alguma coisa para abençoar aquele médico, mas ele é tão frio, ele é tão sério, ele olha assim na consulta, sabe? E eu falo: puxa Deus, eu queria tanto abençoar esse doutor. Ele está sendo tão bênção do Senhor para minha vida, para meu filho.
E aí, quando eu saí de casa, eu falei pro meu filho assim: Arthur, vai lá nos livros da mamãe e escolhe um livro que eu vou dar de presente pro Dr. Leonardo. O Arthur foi logo na minha coleção do C.S. Lewis, aquele mais bonitão assim, e falou: esse aqui, mamãe. Tá bom. Aí chegamos na consulta, eu falei: doutor, trouxe um presente pro senhor. Ele é escritor, ele escreve bastante sobre doenças mentais. E aí ele gostou muito do livro, e esse médico começou a me escrever. E ele falou assim: eu tô lendo o livro que você me deu, e eu tô apaixonado por esse livro. Você tem mais literaturas dessas para me indicar? Aí eu peguei e falei: oba, já vou esquentar, né? Comecei com o C.S. Lewis, já vou pro Tim Keller. E comecei a ir dando livros para ele de literatura e tal. Hoje, ele me escreveu um texto que eu chorei pela manhã, dizendo que encontrou em Deus, nas orações, a cura para a alma dele, o médico. Eu chorei. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês a mensagem que o médico me mandou hoje. Como eu perdi tempo sem orar, correndo atrás de respostas que não vinham, tentando sustentar sozinho pesos que nunca foram feitos para um só coração. Houve dias em que eu confiei mais na pressa do mundo do que no silêncio onde Deus sempre me esperava. Como eu perdi tempo sem orar, quando a oração não era fuga, mas abrigo. Não era fraqueza, mas força. Não era desistir, mas entregar aquilo que já me feria em segredo. Falei demais com pessoas e conversei de menos com Deus. Procurei sinais fora quando o essencial se revelava dentro. Na quietude que cura, no recolhimento que organiza a alma. A oração não mudou, apenas a circunstância mudou meu olhar. Fez-me entender que nem tudo precisa de resposta imediata, que algumas dores precisam de acolhimento e que confiar é um ato diário, simples e profundo. Hoje eu sei, orar não é pedir que a vida seja fácil, mas que o coração seja forte. Não é exigir explicações, mas descansar na certeza de que tudo tem um sentido. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso! Nós precisamos olhar para a cultura com olhos de quem é sal e não de quem tem medo do ímpio. Ai, não vou me contaminar. Não! É carne podre, estragada, precisando de luz e precisando de sal e de vida. E quem carrega essa vida é a eclésia, a igreja de Cristo, a noiva. Elis Regina tem uma música que fala assim: se eu quiser falar com Deus. E aí ela começa: eu tenho que lamber o chão, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que pisar os chãos do palácio. E ela vai cantando: se eu quiser falar com Deus. Um dia eu ouvi essa música e comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, como o povo acha que é impossível falar com o Senhor. Olha o sofrimento. Essa música mostra a alma do ser humano gritando e dizendo: eu não consigo falar com Deus, é impossível. E nós temos uma mensagem para eles dizendo: não, é possível sim. Antigamente precisava ter maior equipe para você falar com Deus. Você precisava de um animal, precisava de um sacerdote, precisava de um monte de levita, precisava alguém entrar do outro lado do véu, precisava colocar lá na churrasqueira o bicho para espiar o pecado. Jesus Cristo, quando morreu, o véu rasgou de cima a baixo e Ele deu esse acesso para mim e para você. Se eu quiser falar com Deus, é só eu abrir a boca e falar. E sabe como é que a gente faz isso? No nome de Jesus. Quem é Jesus? O Cristo crucificado, que ressuscitou no terceiro dia. Precisamos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Transpassar a barreira da cultura. João fez isso em João 1. Os gregos falavam que a vida só faz sentido através do logos. Logos era um termo que eles usavam, que significa sabedoria, pensamento, palavra, verbo, é logos. Eles falavam assim que se não for pelo logos, a vida não faz sentido. Você só encontra sentido quando você passa pelo logos. Por isso eles eram os caras da retórica, do debate. João escreve João capítulo 1 falando o seguinte: olha o gancho que João vai pegar cultural. João fala assim: ó,
O Logos no princípio estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E tudo que foi feito através do Logos. Ele pega essa palavra Logos que os gregos usavam e apresenta Jesus como Logos. Vocês dizem que a vida só faz sentido através do Logos? Pois vou te apresentar o Logos. Ele é Jesus Cristo. Aleluia. Por último, ele é xingado, ele é zoado, ele é interrompido no meio do discurso, porque quando ele fala de ressurreição, aí os gregos não podem mais suportar. Por quê? Encerra a conversa com a ressurreição. Porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Por isso eles tinham tantas orgias, tanta prostituição. Por isso o corpo para o grego era tão banalizado. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Mas Paulo encerra com a ressurreição. E agora eu vou encerrar também aqui. Pensei que estava já demais. Já virei a página. Paulo encerra o discurso com a ressurreição. E ele diz: tudo que a gente está procurando, tudo que a gente está tateando, está bem pertinho de nós. E essa mensagem que eu anuncio para vocês está provada. Ele vai usar essa palavra prova, provado. Está provado o que eu estou falando para vocês. Porque o varão que Deus enviou para trazer a mensagem ressuscitou. Ele provou a mensagem que anunciou quando ele ressuscitou dos mortos. Sabe o que significa, meus irmãos? No final das contas, o cristianismo não é filosofia, não são ideais. Não se trata dos meus ideais contra os ideais do mundo. Se trata de um fato, de algo que aconteceu e foi comprovado pela morte e ressurreição de Jesus. Temos 4 evangelhos para testemunhar que viram ele morto e ressurreto. Lá em Deuteronômio, na lei, fala que para qualquer fato ser verdadeiro, você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Para condenar alguém de homicídio, 2 ou 3 testemunhas. Para condenar de um crime, 2 ou 3 testemunhas. Pois nós não temos nem 2 nem 3, nós temos 4 evangelhos. Pessoas que deram a vida, a cabeça, foram degolados, decapitados, crucificados de ponta cabeça, para dizer: prefiro morrer do que não contar o que eu vi com os meus próprios olhos. Testemunhas oculares. Ele morreu e ele ressuscitou. Aleluia. Mais do que ser refém da cultura. Para com essa bobagem de ter medo da cultura. Nós não fomos chamados para ser refém da cultura, fomos chamados para influenciar, para afetar a cultura. Nós fomos chamados para criar a cultura. Os cristãos por muitos anos foram conhecidos como aqueles que educavam, alfabetizavam pessoas analfabetas, dava comida para quem não tinha comida, dava abrigo, acolhimento. Os crentes foram conhecidos por muitos anos como pessoas que tinham muita integridade, falavam a verdade. Não contrata um crente se você for advogado, porque ele não vai mentir se for sua secretária. Mas a gente perdeu. A imagem do cristão está podre, está imunda, está suja, porque os cristãos não conseguem nem se amar uns aos outros. É só guerra, guerra nas redes sociais, guerra de denominação. Sai de uma igreja, guerra, briga de crente contra crente. Eu participo de debates teológicos e vocês nem imaginam o que me xingam. Xingam os próprios crentes. Falam assim: o quê? Uma mulher pregando o evangelho? Herege, Satanás está aí mesmo, solto. Aí o mundo, que precisa ser salgado e conservado por esse sal, olha para um sal que não está salgando nada, nem dentro de casa, e faz o quê com a gente? Pisa, porque o sal que não salga só serve para ser pisado. Talvez a gente precise passar por uma perseguição e ser tão pisado para ficar só sal verdadeiro salgando de pé. E Deus limpar os que não vão aguentar. Se a gente não consegue salgar dentro da própria casa, se a gente não consegue amar o próprio corpo, se a gente não consegue amar o próprio irmão em Cristo, como a gente vai amar a carne podre?
Se a gente não consegue iluminar nem dentro da nossa cozinha de casa, se tem pornografia no meio da nossa casa, se no meio dos nossos casamentos tem icebergs instalados no meio da cama, se na educação dos nossos filhos Satanás está sambando, como é que a gente vai salgar a carne podre, putrefada lá no mundo? Pois o Senhor nos chama para não ter medo da cultura, mas para ter maturidade cultural, para ultrapassar todos os ganchos. Mas isso precisa começar primeiro em nós. Precisamos destruir todos os altares que existem dentro de nós. Lá na Grécia tinha o deus Eros, o deus do amor. Afrodite, a deusa da beleza. E muitas vezes a gente vê, sem nome, sem estátua, mas o povo adorando esses mesmos deuses. Quando alguém faz uma oração, Senhor, me dá alguém para casar. Se eu não for feliz na minha vida amorosa, eu prefiro morrer. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver um relacionamento amoroso feliz. Pois saiba que a felicidade só pode vir de Deus. Ele é a fonte de alegria e de felicidade. A alegria é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz alegria. Se a gente espera receber o que vem de Deus, de alguém, então esse alguém é ídolo. Está sentado no lugar de Deus. Senhor, me dá filho, senão eu morro, que nem Raquel. Filho é maravilhoso, mas se eu coloco a minha alegria, a minha felicidade em filho, o filho já não é mais filho, o filho virou ídolo. A minha alegria, minha felicidade, minha razão de existir precisa vir de Deus. Se tem alguém, e nós somos bons em fazer coisas boas virar ídolo, se tem alguém sentado no trono de Deus, nós precisamos destruir, destronar todos esses ídolos e dizer: Senhor, toma o teu lugar. Toma o seu trono, reina em mim, para que eu venha transbordar e a minha luz venha brilhar no meio da treva, da escuridão do mundo. Que o Espírito Santo possa sensibilizar seu ouvido, meu ouvido, nosso coração, para a gente observar na cultura qual é o choro da humanidade e dar sabedoria para a gente pegar todos os ganchos que a gente puder para apresentar Jesus. Esses epicureus que estavam escandalizados, acreditavam em coisa mais ridícula que vocês podem imaginar. Nós não devemos nada para ninguém. Para ninguém. O Espiritismo ensina a reencarnação. Sabe o que é isso? Você ter que viver várias vidas até você entender que você fez de errado na outra vida e cumprir e pagar vários karmas até você cumprir o que você fez na outra vida. O problema é que você não sabe o que você fez na outra vida. Você vai pagando karma e vai tentando adivinhar. É um Deus que te põe no tribunal, mas não fala qual o crime que você cometeu. Sabe o que o catolicismo ensina? Que você precisa de 7 sacramentos para você ser salvo. E mesmo assim, depois de morrer, alguém tem que rezar uma missa para ver se você consegue ainda que a salvação seja completa. Sabe que algumas religiões ensinam que você tem que sacrificar animal, como estava lá atrás no Antigo Testamento, e derramar sangue para poder expiar seu pecado. E sabe qual é a mensagem que você carrega? Que o Cordeiro de Deus morreu pelo seu pecado e pagou a sua conta na cruz, rasgou a sua sentença de morte. A mensagem que você carrega é graça eterna, é favor não merecido, não vem de obras para que ninguém se glorie, Efésios 2:9, mas é graça. Não precisa mais matar bicho e derramar sangue, não precisa 7 sacramentos, não precisa viver karma, só precisa olhar para o Filho de Deus e dizer: eu creio, eu te entrego a minha vida, me salva, e andar em gratidão, uma vida de santidade a Ele. Nós não devemos nada para ninguém, temos a mensagem mais libertadora do mundo. Não deixe o mundo, a cultura, o inferno, o diabo te enganar de que a nossa mensagem é uma mensagem obsoleta, chata, burra, cafona. Não é. Não existe melhor mensagem. Por isso ela chama boa notícia. Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?